Ok, pessoal? Vamos lá, vamos então dar continuidade, tá? No estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Vou fazer um resumo, tá? Do primeiro bloco que nós estudamos. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. O apóstolo Paulo começa a epístola defendendo a credencial dele, tá? Ele está sendo acusado como um impostor, que não é apóstolo, coisa nenhuma, que o que ele ensina é para agradar os homens e não a Deus. Então, sempre vai ser assim. Os hereges são covardes, eles agem na ausência da liderança e eles vão atacar a reputação, o ministério desse líder, para que o rebanho não mantenha confiança nessa autoridade. Sendo assim, conseguindo o seu alvo, eles vão então ter o controle total do rebanho e poderão então destruir a pureza da igreja, tá? Aí o apóstolo Paulo então, com urgência, né, já dá início escrevendo essa epístola, tá? Já defendendo a credencial dele, né, de que ele é apóstolo e quem não recebeu de mãos humanas, mas veio do Senhor o chamado para ser apóstolo, tá? Nós vimos aí então, versículo 2 os destinatários, que são as igrejas da Galácia, tá? E o versículo 3, a graça e a paz, né, que vem da paz de Deus. Não tem como ter paz se não der o primeiro passo, que é correr em direção ao Salvador, a fonte de todas as graças, né, a doce graça da salvação. Após isso, sim, desfrutará de plena paz. E paz não é ausência de guerra, se for necessário, está na batalha acesa, né, com Deus. Certo de que esse Senhor, que esse Deus amoroso que te pegou pela mão, ele não vai soltá-la, tá? Mas vai conduzir em cortejo triunfal, tá bom? Então nós vimos aí o versículo 4, ele faz uma referência a Jesus, tá? É o sacrifício de Cristo, o qual se entregou a si mesmo, tá? Não foi algo forçado, a vida dele não foi tomada pela vontade romana, legiões romanas, né? Mas ele entregou a si mesmo. Eu tenho poder para dar e tenho poder para retomá-la. E ele mostrou isso, ressuscitando ao terceiro dia, tá bom? E qual era o propósito? No versículo 4, a finalidade era para nos desarraigar deste mundo perverso. O que significa isso? Nos libertar, tá bom? Deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. E o versículo 5, ele dá glória, pelos séculos dos séculos a este Deus rico em graça e misericórdia. Pessoal, hoje nós vamos então estudar o versículo 6, tá? Vamos tentar aqui, né? Versículo 6 ao 9, tá bom? Então, olha o que diz aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, veja bem, aqui está a razão, já começa a clarear a razão do apóstolo Paulo, já escrever essa epístola como que tendo pressa de chegar logo no assunto. Por quê, pregador? Por quê? Porque se você comparar essa epístola com as demais, em especial 1 Tessalonicenses, que é uma carta que vem após essa, você vai ver que a carta a Tessalonicenses, ela vem a saudação, ela vem louvores e elogios à fidelidade daqueles irmãos de Tessalônica.
encorajamento. Agora aqui não, você vai ver que não existe nenhum elogio, há uma saudação muito rápida. Porque o que nós podemos aprender, pessoal, aqui? Há realmente assuntos que não se pode demorar em resolver. Você tem que ir logo resolver, principalmente quando se trata de heresias que implode a igreja. Você sabe que o que causa mais danos à comunidade cristã, à noiva de Jesus, é as heresias, as raposas, destruindo o jardim de Deus com falas, com ensinamentos que não são divinos, não tem como fonte as Sagradas Letras. Então, não pode se demorar muito, tem que ir logo e direto ao alvo, ao assunto. Então, o apóstolo Paulo aqui vai já rapidamente tratar sobre esse assunto. Ou pensas tu que é a perseguição externa que faz a igreja parar e a igreja sucumbir? Não. O que faz a igreja parar e pode fazer com que ela venha sucumbir, venha cair, venha morrer, é o veneno da heresia. É isso que destrói. É isso que colapsa a noiva de Cristo. Por isso, como se trata de heresia, o apóstolo Paulo vai direto logo no assunto. Entendeu? Vai direto no assunto. Aí, ó, no versículo 6, demonstra também aqui que o apóstolo Paulo, ele, vou usar aqui a linguagem, né? É o pastor que está muito chateado. Ele está decepcionado. Pensa que é só ganhar almas, O inimigo vai fazer de tudo. E vai fazer de tudo para o quê? Você conseguiu as almas para Jesus, elas estão debaixo da luz, mas Satanás não vai desistir, ele vai usar os seus agentes trajados de anjos de luz, trajados de ministros do Senhor, para fazer o quê, pessoal? Você pensa que o inimigo brinca? Isso mesmo, para afastá-los da doce graça da salvação. Por isso, se faz necessário, nós que estamos investidos da autoridade do Senhor, nós que fomos chamados, você que foi chamado para segurar uma espada e segurar o cajado na mão e conduzir esse rebanho, se faz necessário você não somente orar, você tem que debruçar no estudo da palavra, você tem que mergulhar nas escrituras, você tem que ouvir os mestres que estejam debaixo do mesmo estandarte, da mesma bandeira, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Para que você esteja capacitado, esteja preparado para si e para também guardar aqueles que sejam assaltados por esses agentes de Satanás, sejam tomados de assalto por essas heresias. Tá bom? Então nós vemos aqui, tá, pessoal? Ó, versículo 6, ele diz assim, admira-me, quer dizer, ele está atônito. Poxa, pessoal, o apóstolo Paulo dedicou tanto a vida dele, o tempo, porque ele não só pregava o evangelho, não, pessoal. Ele ensinava, instruía. E ao ver do apóstolo Paulo, essas igrejas, essas almas, elas já têm saúde espiritual suficiente de manter-se na presença de Deus. E aí ele comunica isso aqui no versículo 6, né? Admira-me, na verdade a palavra seria atônito, né? Pasmo, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou.
Significa o que aqui, pessoal? Essa palavra significa que quando uma pessoa ela deixa o evangelho de Jesus para abraçar o outro evangelho estranho, ele não está abandonando a igreja que ele congregava. Ele não está abandonando a liderança. Ele está se afastando do bom Salvador, daquele que com doce voz o chamou para que desfrutasse da graça, imensurável graça da salvação. A palavra aqui é deserção. Você sabe o que é deserção? É aquele integrante de uma força militar que abandona o seu posto e, além de cometer esse grave erro, ele se volta contra o seu general e o seu exército. E passa para o outro lado para batalhar contra aquele que um dia ele participou. Isso é deserção. É de admirar quando a gente encontra pessoas que serviam ao Senhor, adoravam o Senhor com integridade, participou da mesa de Deus, experiências de maravilha com o Senhor, na palavra ou na vida, no dia a dia. De repente, abraça a tradução Novo Mundo, Sentinela, Despertai. De repente, passa para o lado das Testemunhas de Jeová. Ah, mas Deus vai requerer. Deus vai requerer. Você está entendendo? Certamente o Senhor dá tempo para que a pessoa multimente se volte para o Senhor, se conserte com Ele. Pessoas que estavam na presença do rei e de repente agora abraçaram o evangelho que sustenta que não é apenas pela graça, mas é pela graça e guardando dias sagrados, seguindo uma lei dietética. Senão você não é salvo, você faz parte da grande Babilônia, porque é assim que somos vistos pelos adventistas. Os adventistas, claro, nos chamam de irmão, por educação e tal. Alguns a gente até trata como irmão, tudo, mas eles sabem disso, os adventistas sabem disso. Nós aqui, nós somos vistos como a Babilônia, a grande meretriz. Isso é um evangelho estranho, porque apregou que você tem que não somente aceitar Jesus, não apenas aceitar servi-lo, mas você tem que também fazer algo por esforço, o quê? Guardar o sábado e a tábua dos 10 mandamentos. Isso é um evangelho estranho, ó. Olha aqui, ó. Olha o evangelho estranho. Que estão ensinando, que trouxeram para as igrejas da Galácia. E aqui, que nós vemos, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Então, essas pessoas, escute bem, essas pessoas, elas chegam até as igrejas da Galácia até mentindo, porque elas vão comunicar que elas estão ali como enviados pela liderança maior da igreja de Jerusalém, que era Tiago. Tiago, irmão de Jesus. E Tiago, mais tarde, depois dessa epístola, Tiago vai desmenti-las. Não tem pessoas assim, para que venha ter eficácia o seu ensino? Eles dizem, não, mas quem enviou aqui foi a autoridade, é referência. Ó, quer ver? Ó, de Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, versículo 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Então ele vai estar tratando isso aqui. Aí, ó, depois da epístola de Gálatas,
né? Depois dessa situação aqui, vai haver o Concílio de Jerusalém. Está em Atos capítulo 15. A gente vai até dar uma estudada nisso aqui também depois. Ó, Atos capítulo 15, versículo 24, o apóstolo Tiago vai dizer assim, ó, visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Você percebe aí? Então, vamos voltar aqui. Ó. Isso aqui, só lembrando, Atos capítulo 15, é o chamado Concílio de Jerusalém. Ele ocorreu depois dessa situação na Galácia, as igrejas da Galácia. Foi necessário haver o Concílio de Jerusalém. Tá? Então, ó, voltando agora para o livro de Gálatas, olha só, a Bíblia Sagrada é linda, né? Ó, livro de Gálatas, capítulo 1, né? Ele diz então aqui, ó, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. A palavra perturbar é abalo sísmico, é sacudir, é tirar o sossego. E querem, qual é o alvo deles? É perverter, é desfigurar o evangelho de Jesus Cristo. E o que é o evangelho de Jesus Cristo? O evangelho de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro. O evangelho dele é de que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas somente através da fé em Jesus Cristo, o Nazareno. Ok, pessoal? Está bem claro aqui. Está no livro de Gálatas, capítulo 2, livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que temos crido em Jesus, posto ao nosso coração, a nossa vida, sem reservas a Ele. Qual o propósito? Para quê? Para que fôssemos justificados pela fé. Pela fé e mais a guardar a tábua dos 10 mandamentos? Pela fé, mais guardar o sábado? Não. Pela fé, fechou, pessoal. Pela fé em Cristo. E não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E aí o que nós vemos aqui, pessoal? No versículo 8. Aí o apóstolo Paulo vai tratar aqui, tá? Eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo.